V é igual a d dividido por t. Velocidade é igual a distância dividida por tempo. Isso é física elementar, irrefutável, ensinada no primeiro ano do ensino médio e esquecida logo depois. Mas existe uma aplicação dessa equação que ninguém ensina. Se você mantém a distância constante, se o destino não muda e reduz o tempo disponível para chegar até ele, a velocidade percebida aumenta. Você sente que está indo mais rápido, mas está chegando no mesmo lugar. Agora substitui as variáveis. D não é mais metros, é conquista, é vida construída. T não é mais segundos, é o tempo que você tem. E alguém passou os últimos 50 anos comprimindo o seu T. Esse vídeo é sobre o que acontece quando o denominador de uma vida inteira é roubado em câmera lenta e ninguém percebe porque a sensação de velocidade é tão intensa que parece progresso. Para entender como o denominador foi roubado, você precisa entender primeiro o que o sistema chama de velocidade e o que ele esconde nessa definição. O sistema não te pede para ir mais longe, ele te pede para ir mais rápido. São coisas completamente diferentes. Distância é conquista real, algo que foi construído, alcançado, transformado. Velocidade é a sensação de movimento. E sensação de movimento, sem deslocamento real, tem um nome na física: vibração. Você vibra muito, não sai do lugar. O Brasil é um dos países onde mais se trabalha na América Latina. Em média, 1.775 horas por ano, acima da média da OCDE. A produtividade por hora trabalhada é 30% da média americana. Isso significa que o trabalhador brasileiro entrega mais tempo e recebe menos resultado por cada hora entregue do que praticamente qualquer país desenvolvido do planeta. Mais T, menos D, e o sistema tem uma resposta para isso. Não é trabalhe menos, não é reorganize o processo. A resposta é trabalhe mais rápido, acorde mais cedo, responda mais rápido, entregue antes do prazo, otimize. Seja ágil, seja resiliente, seja multitarefa. A linguagem da velocidade foi tão internalizada que o trabalhador médio hoje se avalia pela quantidade de coisas que faz em paralelo, não pela profundidade do que constrói. A corrida dos ratos não é uma metáfora, é uma descrição técnica de um sistema onde o movimento é recompensado independente da direção, desde que você não pare. Mas existe um tipo específico de mente que não consegue correr nessa velocidade. E durante décadas, o sistema chamou isso de defeito. Era o oposto. O sistema de produção moderno foi construído sobre um pressuposto que nunca foi declarado em voz alta: que todos os cérebros funcionam da mesma forma, que dado um conjunto de instruções claras, um ambiente controlado e incentivos corretos, qualquer pessoa pode manter foco linear, produtividade constante e resposta imediata durante 8, 10, 12 horas por dia, 5 dias por semana, por décadas. Esse pressuposto está errado. Estima-se que entre 15% e 20% da população mundial tem alguma forma de neurodivergência, TDAH, autismo, dislexia, disfunção executiva, processamento sensorial atípico. No Brasil, o TDAH em adultos atinge quase 6% da população, um dos maiores índices documentados do mundo. Essas pessoas não são raras, são 1 em cada 5. E durante décadas, o diagnóstico que o sistema deu para elas foi: incapazes, desorganizadas, preguiçosas, problemáticas, não porque essas mentes não funcionam, mas porque funcionam de forma diferente da que o sistema foi calibrado para aceitar. O cérebro neurodivergente não foi construído para velocidade linear constante. Foi construído para hiperfoco intenso seguido de repouso, para conexões não óbvias entre ideias distantes, para a profundidade onde o sistema pede superfície rápida. Numa equação onde T é controlado e D é fixo, esse cérebro constantemente calcula uma V diferente da esperada, e o sistema chama isso de defeito. Mas o canário na mina de carvão não está com defeito, ele está sentindo o que os outros ainda não sentiram. E o que essa mente sente, antes de qualquer outro, é que a velocidade do sistema não leva a nenhum lugar real. Essa percepção tem um custo. Existe uma distinção que o sistema nunca vai te ensinar: a diferença entre o anestesiado e o frustrado. O anestesiado corre bem, mantém a velocidade que o sistema pede, paga as contas, consome o conteúdo. Dorme o suficiente para acordar e correr de novo. Não questiona a direção porque a velocidade em si já parece suficiente. O movimento é a recompensa.
O frustrado não consegue correr nessa velocidade, não por falta de capacidade, mas porque alguma parte dele, consciente ou não, continua calculando a equação original. V igual a D dividido por T, e o resultado não fecha. A frustração, a real, a que não passa com um fim de semana de descanso ou um aplicativo de meditação, é o sintoma de alguém que percebeu que a distância percorrida não corresponde ao tempo investido. É lucidez disfarçada de sofrimento. O Brasil tem o maior índice de ansiedade do mundo, segundo a OMS. 26,8% dos adultos. Entre jovens de 18 a 24 anos, 65% relatam sofrimento emocional significativo. O sistema tem uma resposta para isso também. Não é reduza a velocidade, não é questione o destino. A resposta é medique, otimize, desenvolva resiliência, aprenda a correr com mais conforto. Mas existe uma frase que carrega mais verdade do que qualquer manual de produtividade já publicado. Nada é verdade, tudo é permitido. Hassan Issabah, século XI. Depois Nietzsche, depois Burroughs. O que ela diz em linguagem menos poética é o seguinte: as regras do sistema não são leis da natureza, são acordos, acordos que podem ser revistos. E o frustrado, o que sofre, o que não se encaixa, o que não consegue anestesiar, é o único que está em posição de revisar, porque ele nunca aceitou completamente os termos. Mas entender que as regras são acordos não é suficiente, porque o sistema tem uma arma final, e ela não é a velocidade, é o tempo. T é finito, sempre foi. Mas o sistema tem interesse direto em que você esqueça disso. A expectativa de vida no Brasil é de 75,5 anos. Em horas, são 661.380 horas de existência. Dessas, aproximadamente 220 mil serão dormindo. 83 mil trabalhando num emprego formal, ao longo de uma carreira. 15 mil em deslocamento entre casa e trabalho. 30 mil em obrigações domésticas básicas. Sobra um pouco mais de 312 mil horas. 47% de uma vida inteira. O sistema comprou 53% do seu T antes de você entender o que estava vendendo. Sêneca escreveu em 65 d.C., há quase 2000 anos, que o problema não é a vida ser curta, é que a desperdiçamos. 2000 anos depois, o desperdício foi industrializado. Foi transformado em métrica de engajamento, em hora extra não paga, em notificação às 23 horas, em reunião que poderia ser um e-mail, em scroll compulsivo que consome em média 6 horas e 43 minutos por dia do tempo de um adulto brasileiro. 6 horas e 43 minutos por dia. Em 40 anos, isso equivale a mais de 11 anos de vida acordada, entregues a uma tela que foi otimizada para absorver exatamente esse tempo. O sofrimento que o sistema chama de fraqueza, a ansiedade, a frustração, a incapacidade de simplesmente aceitar o ritmo imposto, é o único mecanismo que força o cálculo real. Quanto do meu T estou entregando e para qual D? Essa pergunta é desconfortável. É o tipo de pergunta que o anestesiado nunca faz, não porque não seja capaz, mas porque a velocidade do sistema foi calibrada exatamente para que não haja tempo para fazê-la. E então a pergunta que fica não é filosófica, é matemática. Se T é finito e D é fixo, o que você está realmente otimizando? Desertar da corrida não é romantismo, é aritmética. Se T é finito, se D é o que você realmente quer construir, e se a velocidade atual não está produzindo nenhum deslocamento real na direção certa, então continuar correndo não é dedicação, é desperdício calculado. O sistema vai chamar de preguiça, de falta de ambição, de imaturidade. Vai perguntar como você vai pagar as contas, garantir a aposentadoria, justificar para a família a escolha de não correr no ritmo esperado. Essas são perguntas reais, com respostas reais que cada um precisa encontrar para si, mas elas não mudam a física. V igual a D dividido por T. Se você não controla D, se o destino foi escolhido por outro, e não controla T, se o tempo está sendo consumido por uma estrutura que não te perguntou se você concordava, então V é uma ilusão. Você sente que está se movendo. Mas a equação diz outra coisa. O anestesiado nunca vai chegar nessa conclusão, não porque seja menos inteligente, mas porque a velocidade em que foi colocado não permite que a pergunta seja formulada. O frustrado já está formulando, e essa é a única vantagem real de não ter conseguido se encaixar num sistema construído para um único perfil, numa velocidade que não serve a nenhuma vida real
em direção a um destino que nunca foi seu. Você não está quebrado. Você está calculando a equação certa, num sistema que prefere que você nem saiba que ela existe. A equação é simples. V igual a D dividido por T. O sistema passou décadas te ensinando a maximizar V. Mais velocidade, mais produtividade, mais eficiência. Mas nunca te perguntou quem escolheu D. Se o destino não é seu, a velocidade não importa. Se o tempo não é seu, a distância não importa. Se a equação não é sua, o resultado nunca vai ser. O que o sistema chama de fracasso, não conseguir manter a velocidade, não se encaixar no perfil esperado, sofrer onde outros parecem confortáveis, pode ser o único sinal honesto que a sua equação está sendo calculada com as variáveis erradas. Troque as variáveis, não como conselho motivacional, como correção matemática. O sistema não falhou com você, ele funcionou exatamente como foi desenhado. Só não foi desenhado para a sua equação. A única revolução possível é a que começa quando você percebe que a equação nunca foi sua.